Há por aí um movimento que está a levar milhões de pessoas a trocarem o alcatrão pelo coração da natureza. Hoje vamos perceber o que está por trás do crescimento explosivo do trail running e porque é que de repente parece que está a conquistar o mundo. Ok, para começar, vamos a um número que impressiona. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas, em todo o mundo, já correm em trilhos. Pois é, isto já não é um nicho, é mesmo um fenómeno. E o mais incrível é que isto não parece estar a abrandar. Pelo contrário, o desporto tem mantido um crescimento anual consistente de cerca de 12% na última década. É um ritmo de crescimento mesmo notável. Ok, então vamos lá mergulhar nisto. Como é que uma coisa que começou com uns quantos amigos a correrem juntos se transformou neste movimento global? Olhem, a evolução é mesmo fascinante. Tudo começou de uma forma super orgânica. Ali nos chamados anos da comunidade, eram só grupos de amigos que se juntavam para correr nos trilhos. Simples. Depois, a coisa ficou mais séria nos anos do desporto, e essa paixão começou a dar origem a competições, a corridas mais formais. Com a viragem do milénio, chegaram os anos globais. E claro, as redes sociais fizeram o resto, projetando o desporto para o mundo inteiro. E agora? Bem, agora parece que estamos a entrar numa nova fase, o Trail Running 2.0, onde a escala é tão, mas tão grande que o próprio desporto se está a reinventar. Mas para percebermos mesmo o que torna este desporto tão especial, nada como um exemplo concreto, certo? Por isso, vamos dar um salto a Portugal. É um país onde a diversidade de paisagens faz com que os trilhos ganhem uma vida única. E esta frase, caminhar em Portugal, é sinónimo de aventura garantida, capta na perfeição a essência do país. Pensem nisto. Falésias costeiras de cortar a respiração, colinas verdinhas, serras imponentes. Há mesmo um percurso para todos os gostos. Imaginem só o que é correr no topo de falésias de calcário, com o Atlântico a perder de vista. É exatamente essa a experiência do Trilho dos Sete Vales Suspensos, lá no Algarve. É uma corrida moderada, quase 13 quilómetros, ida e volta, por um cenário de praias escondidas e grutas marinhas. Incrível, não é? Agora, mudando completamente de cenário, saímos da costa e subimos à serra mais alta de Portugal. Na Serra da Estrela há um percurso com perto de 9 quilómetros que nos leva a um sítio quase mágico, o Covão dos Conchos. É uma lagoa surreal com um sumidor misterioso que parece mesmo saído de um filme. Isto mostra bem a diversidade que falávamos, certo? Do mar à montanha num instante. Mas ok, a experiência é muito mais do que só paisagens bonitas ou exercício físico. Há algo mais profundo a acontecer a nível mental quando se corre nos trilhos. O que nos leva à pergunta de ouro. Por que é que milhões de pessoas estão a fazer esta troca? A trocar o alcatrão pela terra? O que é que andam realmente à procura? Bem, a resposta parece estar aqui. É um escape brutal ao stress do dia-a-dia. É aquele momento em que se consegue clareza mental, longe de tudo e de todos. É uma maneira de melhorar o humor, libertar a criatividade e, claro, recarregar baterias em plena natureza. Mas se calhar o fator mais poderoso de todos é mesmo este, a ligação com a natureza. Sentir a terra debaixo dos pés, respirar aquele ar puro, estar completamente imerso na paisagem. É uma experiência que para muita gente é mais do que inspiradora, é mesmo transformadora. E depois há outra dimensão que é fundamental, é que o trail running não é de todo um desporto solitário, pelo contrário, tem uma cultura e uma comunidade muito, muito próprias. Esta citação do Bob Crowley, que é o presidente da Associação Internacional de Trail Running, resume isto na perfeição. Ele diz: vem-se pelo desporto e fica-se pela comunidade. Acho que isto diz tudo, não é? A ligação entre as pessoas acaba por ser tão ou mais importante que a própria corrida. E essa comunidade funciona com base em valores muito distintos. Se pensarmos bem, muitos desportos tradicionais focam-se na rivalidade, em ganhar, na glória individual. Aqui é diferente. Valoriza-se a solidariedade, a humildade, o respeito, o fair play. É super comum ver atletas a pararem a sua própria prova para ajudar um outro competidor que está em dificuldades. E talvez a expressão máxima deste espírito seja o lendário UTMB, o Ultra Trail do Mont Blanc. Para se ter uma ideia, estamos a falar de 168 quilómetros a dar a volta ao Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental. São 9.600 metros de subida acumulada. É quase como escalar o Everest desde o nível do mar. E tudo isto a atravessar 3 países: França, Itália e Suíça. Isto é muito mais do que uma corrida. É visto por muitos como o grande desafio de uma vida. Claro que este crescimento todo não vem sem os seus desafios. A verdade é que o desporto está agora num equilíbrio muito delicado entre a popularidade e a sustentabilidade. E o ponto-chave é este. Mais de metade das provas de trail acontecem em aldeias e vilas pequenas, com menos de 5.000 habitantes.
Por um lado, isto cria uma ligação incrível ao mundo rural. Por outro lado, cria uma pressão enorme sobre esses locais. E aqui temos os dois lados da moeda. O lado positivo, um impulso económico gigante que pode revitalizar estas zonas rurais e atrair turismo. O lado negativo, o custo ambiental. Estamos a falar de erosão dos trilhos, de perturbar a vida selvagem, problemas com o lixo e o risco de simplesmente haver gente a mais para espaços que são, por natureza, muito frágeis. Mas vamos a um exemplo concreto para percebermos o potencial. Em Espanha, numa pequena aldeia chamada Carrícola, um estudo chegou a uma conclusão impressionante. Por cada euro que a organização investiu na prova de trail, a economia local teve um retorno de 1,19 €. Isto mostra o quão poderoso pode ser este impacto económico positivo, claro, se for bem gerido. Então, qual é o caminho a seguir? Como é que o desporto pode continuar a crescer sem destruir precisamente aquilo que o torna tão especial? A resposta parece estar toda neste conceito: crescimento responsável. Basicamente, é a ideia de que toda a comunidade, atletas, organizadores, todos têm de trabalhar para encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio entre a promoção económica e a proteção do mais importante, os ambientes naturais e as culturas locais, que são a alma do desporto. No fundo, não é só sobre correr, é sobre ter responsabilidade. E tudo isto deixa-nos com uma última questão, que fica para reflexão. À medida que esta comunidade fantástica continua a crescer, como é que se consegue proteger a natureza e os valores que são o coração disto tudo? A resposta a esta pergunta vai, sem dúvida, definir o futuro do trail running.